Ele chegou pra mim e mandou... Meu, se liga. A gente tá procurando um mid laner aqui e a gente quer fazer um teste. Tu topa fazer um teste? Se tu passar, semana que vem a gente tá em São Paulo. E quando... Ok, então ali tu tava jogando. Eu quero tentar entender a origem quando virou carreira pra ti. Quando tu falou assim, opa, agora ganhou uma... Porque tem alguns players envolvidos nisso. O que eu me refiro é... Tu jogando, ocupando o teu tempo, tua mãe ou, sei lá, tua família te acompanhando, que daí tem a visão deles com isso. Uhum. E a tua quando tu percebeu que, opa, isso aqui agora tá virando um negócio pra mim. Uhum. Cara, é que assim, eu tive algumas dificuldades no meio do caminho. Porque eu comecei... Aí eu entrei no ensino médio, né? Eu tava jogando LoL daí no ensino médio. E no terceiro ano... Aí no terceiro ano ali que eu tava melhorzinho já, minha rotina era sempre estudava, tempo livre, eu passava a maior parte do tempo jogando. E fui me aperfeiçoando. E quando eu cheguei no terceiro ano, foi quando eu comecei a competir mais. E só que no terceiro ano, eu tinha uma rotina um pouco puxada, porque eu tinha, né, aula a manhã inteira. 2 dias por semana eu tinha aula de tarde. E 2 dias por semana eu fazia natação. Então eu tinha, normalmente, só o período da noite pra treinar. E eu tinha que... Então eu matava sono pra poder treinar, pra poder também ir pra aula. Eu não matava aula, nunca matei aula. Isso era sagrado. E a natação? A natação eu já matei algumas vezes. Que às vezes tão cansado, deitava em casa e falava, vou tirar um cochilo da natação. Quando vê, não, foi o dia inteiro. Foi algumas vezes só. Mas aí, então, eu tinha isso, que eu tinha poucas horas do dia pra jogar, quando eu tava no terceiro ano. E o meu PC o meu computador não era muito bom. Eu jogava numa situação um pouco precária, assim. E aí eu fui arrumando time, aí eu fui quicado de um time, né? Fui demitido, Sim. Digamos assim. Mas ali... É time de amigo, assim, time de colega. Não tinha renda, não tinha nada. Não tinha nada. Mas aí me tiraram de um time, aí eu achei outro time que na época se chamava Ace Zone, e tinha 2 jogadores depois que eu fui jogar ainda. Essa época eu joguei com eles, muito depois eu joguei com eles de novo. E aí a gente montou esse time, e aí esse time me deu um PC. Esse time me deu um PC. Porra, daí já é um outro nível. Tu ganhar um PC... Aí foi pra outra parada. Foi quando eu comecei a jogar melhor, foi quando eu comecei a aparecer, foi quando eu comecei a performar. Pô, mas como é que o cara percebeu isso e te deu um PC? Assim, Não. Entender? Ele sabia, entendeu? A gente conversava, é porque assim, tinha uma skin no jogo do Jarvan, que se ele lutava com aquela determinada skin, meu PC travava. Tipo assim... rapaziada, tô vendo nada. Entendeu? E eu tinha que falar pra banir um boneco que não era forte, porque não dava. Se o cara pegasse, travava o PC. E aí, já perdi um monte de jogo por causa disso. E era difícil treinar. E aí o cara, ele falou, vou fazer o seguinte, vou te dar um PC, então. E aí ele me deu um PC, o cara... ele mudou a carreira, assim, provavelmente. Era Ace Zone porque o cara era Ace e ele tinha meio que o espaço dele no TS, que era o Ace Zone, entendeu? E aí, chamava ele de tiozão, o cara provavelmente salvou minha carreira. E aí eu peguei o PC e aí eu comecei a evoluir, realmente, que eu tava meio stuck, meio travado, sabe? Uhum. Aí eu comecei a evoluir. Comecei a ter boas performances contra jogadores bons, comecei a me destacar. Mas e aí ainda, desculpa te interromper, ali ainda não gerava dinheiro, nada. Não, era só o nome. Ele curtia competir, vocês curtiam competir, era um hobby divertido, né? Uhum. O que não dava dinheiro, então o computador justificava porque ele... eu competia, tinha uns campeonatos lá que dava, 50 pila. Ah, tá. 50 pila, mas 50 pila dava o lanche em uma semana. Exato. E aí eu continuei nessa pegada, fui jogando. A gente começou a gente teve um resultado muito bom num campeonato, que dava vaga para um campeonato presencial, mas a gente acabou eliminado na última fase. E aí o time, eu saí do time. Aí eu acabei saindo do time, teve desavenças, coisa de time, saí. Aí eu falei, ferrou, né? Tu devolveu o PC? Hã? Teve que devolver o PC daí? Não, ele não pediu o PC de volta. Não creio que pareça. Pois é. Aí, na real, o que acontece? Eu já tinha, quando isso aconteceu, eu já tinha terminado o ensino médio. Aí eu falei pra minha mãe assim, eu quero 6 meses a 1 ano. Quero pra 6 meses a 1 ano. Isso. Na verdade, antes de me dedicar, eu fui trabalhar na empresa do meu pai, que era de manutenção industrial. Então, eu trabalhava com ele um período inteiro e treinava de noite.
Isso alinhado, então, com teu pai e com a tua mãe era tipo, beleza, ó, vou fazer. Não, beleza, eles me deram, sempre fui muito bem no estudo, eles sabiam, eu já tinha passado em algumas universidades, fazendo no terceiro ano, eles sabiam que na hora que eu quisesse eu ia passar, eu ia lá e passava. Eles não se preocupavam com isso. E aí ela me deu esse 1 ano e eu fiquei treinando, eu comecei a trabalhar um pouco depois, né, mas depois que eu saí do time, que eu não tinha nada pra fazer, eu fui trabalhar com eles. Aí, do nada, assim... O Yang, que eu jogava nessa AC Zone, ele chegou pra mim e mandou: se liga, a gente tá procurando um mid laner aqui e a gente quer fazer um teste. Tu topa fazer um teste? Se tu passar, semana que vem a gente tá em São Paulo com uma game house, morar lá. Falei, calma aí. Assim, tinha 3 game houses no Brasil, né? 4, acho, game houses no Brasil. Isso era... Você é louco, velho. Aí é carreira. Aí eu falei, vou fazer o teste. Quanto tempo isso do teu... Cara, desses 6 meses, uns 1 ano? 5 meses, acho. Acho que uns 5 meses. É rápido, né? 5 meses, acho. Aí eu falei, vamos tentar. Vamos tentar, que seja. Fiz o teste, eu falei, nunca que eu vou passar nessa coisa aí. Tem outros 3 caras lá que são muito bons também. E aí do nada ele virou e falou, a gente gostou de ti. Quando tu pode vir pra São Paulo? Tá, calma aí. Foi literalmente assim. Não, mas volta um pouco. Eu tô curioso, vamos por partes. Como é que foi o teu teste? Como é que era o teste? O teste era jogar um screen. Um screen, ele é uma partida de treino. A gente não treina, sei lá, por exemplo, no esporte tradicional, tu vai pra quadra, vai pra cancha e treina entre si, né? No esporte não. No esporte, normalmente, o teu treino é uma partida simulada contra o time. Então entra todo mundo na sala, a gente joga uma partida um contra o outro e esse é o nosso treino. Então, um screen é basicamente entrar nós 5 lá, o pessoal que eu tava testando, com o pessoal que tava testando, contra outro time profissional. Ou amador, que seja, contra outro time. Mano, mas é tu, como, sei lá, mid laner, com o resto da equipe que tá querendo te contratar. Junto. Isso, eu fazer teste é jogar junto com eles, contra outra equipe. Esse é o teste. E a gente ia fazer um jogo amistoso. É um amistoso. Tu lembra como é que foi esse teste? Não lembro. Partida? Não lembro. Mas tu saiu depois da partida achando, não vai rolar. Beleza. Eu falei, cara, acho muito difícil, porque eles tinham 2 nomes antes, que eram nomes mais populares do que eu na época. Eu falei, cara, qual a chance deles pegarem um aleatório qualquer pra ir pra São Paulo? Porra, é uma game house, cara. Na época era coisa fina. E daí eles chamaram, como é que tu reagiu? Onde é que tu tava quando eles te mandaram? Ele te mandou uma mensagem? Eu tava em casa, com o jogo aberto, ele mandou mensagem pelo jogo. Nem foi WhatsApp, nada, foi pelo jogo mesmo. Eu falei, cara... Tá, deixa eu ver com a minha mãe. Eu tenho que falar pra minha mãe, né? É porque, o que acontece? No início desse ano aí, que foi 2014, início desse ano, que eu tava com aquele outro time, com esse Zone, a gente se classificou pra um campeonato em Salvador. Eu cheguei pra minha mãe e falei... Mãe, eu vou pro campeonato de Salvador daqui a 1 mês. Ela falou, tá bom. Vai. Tá bom. Indo lá. Aí, tipo assim, faltando umas 2 semanas, eu falei, então, eu preciso arrumar minhas coisas pra ir pra Salvador. Ela falou, como assim? Como é que funciona esse negócio de viajar pra jogar? Não existia isso. Sim. Ela é muito desconhecida. Hoje ela assiste mais LOL que eu, se duvidar. Mas na época, ela não entendia, né? Claro, normal. Ela normal, a primeira vez que ela tá normal. ouvindo um negócio desse, fala assim, cara, deixa meu filho ficar 6 meses, 1 ano ali relaxando, pra depois ele trabalhar. E ela foi... Sim. Por isso que eu digo, o fator ela, como a história dela deve ser interessante. Sim, pegou de surpresa, né? Aí ela ficou meio, não sei, ir pra Salvador sozinho. Aí, foi lá, deu tudo certo, a gente ganhou o campeonato, ganhamos um dinheirinho. Não foi muita coisa, nem lembro quanto foi. Pagava a ida e não, a viagem sempre foi tudo paga, assim, desses eventos de campeonato. Sempre tudo pago, nunca botei um dinheiro. A Riot, nunca botei um dinheiro pra viajar pra competir, R$1. Mas quem pagava? Aí depende, organizador. Pode ser o teu time ou o organizador. Clube ou a Riot, por exemplo. Entendi. Faz sentido. Ou tu é um time que foi classificado, que é do interesse deles que tu vai, então eles te bancam, ou, sei lá, ou não a Game House, ou o time tem condições financeiras. Se eu tivesse tirado no meu bolso pra ganhar menos do que eu ia tirar, porque eu ia ir, né? Então... olha... tem uma diversão, sim, mas... Não, se eu tivesse dinheiro, eu iria na época, claro, porque eu só queria competir, não me importava com dinheiro quanto eu ia ganhar. Só queria ir lá e competir. Entendi. Aí já tinha acontecido dessa vez. Aí, por causa disso, foi um pouco mais fácil comecei de ir pra São Paulo, né? Porque, ela já tinha visto que existe esse mundo, que eu fui e voltei, deu tudo certo. E aí ela já conhecia de outros times que existiam, que
tinham esse modelo, que morava em São Paulo, aí foi mais tranquilo. Mas foi meio estranho pra mim, porque eu nunca tinha saído de casa, eu tava com 17 ainda. Eu falei, semana que vem eu tô em São Paulo. Nunca tinha pisado em São Paulo. Pra ir pro Brás. Tá, peraí. Eu preciso que tu descreva um pouco como foi a conversa com a tua mãe. Ah, eu não... Putz, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Porque assim, da forma que tu tá falando, parece que, porra, ela é uma pessoa que soube lidar muito bem com, ela sempre com me apoiou isso em contigo. tudo. Tudo que eu fiz, ela sempre me apoiou. Eu não tenho o que reclamar dos meus pais, nem um pouco. Massa. Sou muito grato a eles. E inclusive, quando eles, às vezes, me incentivavam a fazer mais, a tentar mais. Então, assim, meus pais são sensacionais. Eles disseram o porquê tu foi escolhido, o time? Cara, porque um cara, ele ia... Ele não aceitou a brincadeira. Um cara, ele ia fazer cirurgia. E aí, ele não ia poder ir logo. Eles queriam fazer o projeto já embicar e dar tudo certo. E o outro, eles não gostaram. O cara era meio problemático, jogava meio estranho. E não quiseram. Entendi. E aí, sobrei. Basicamente, sobrei. Mas às vezes a história é... A história o que tu precisava, era uma chance eu dessa. só precisava de uma chance. Como é que foi a chegada em São Paulo? Cara, nossa senhora, tá louco. Eu era muito tímido, tava muito estranho. Tudo bem que eu já conhecia o pessoal de conversar e tal. Mas, porra, aí eu cheguei lá com os donos do time, que eu não conhecia nada. E, mano, numa cidade que eu não conheço nada. Numa situação muito estranha. Tipo, chegar numa casa cheia de gente jogando. Mas foi ali alguns dias se acostumar. Era uma mansão, assim? Era o quê? Não, era uma cobertura no Brás. Uma cobertura no Brás. Só que aí, logo ali já pega intimidade com o pessoal, porque já conversa na internet, já tem intimidade. Quando se acostuma ali, aí, como era tudo novo, tudo era resenha, tudo era diversão, aí foi muito bom. O início sempre é a melhor fase. O início dessa carreira sempre é a melhor fase. Vocês estavam desbravando ali, né? Sim, tudo novo. A gente foi sem ganhar nada, a gente só foi pra estrutura. A gente mora em São Paulo só com a estrutura, não ganhava R$1. Foi literalmente atrás do sonho. O que eles bancavam e o que tu tinha que tirar Moradia e do comida. Moradia e comida. A gente morava no apartamento. No apartamento mesmo tinha os computadores. E aí a gente dormia lá e jogava. Só que não tinha que se preocupar com comida nem moradia. Tudo pago. O que era comida? Não, comida era boa. Comida era boa. Tinha empregada, fazia comida e tal. Foi tudo bem direitinho. Eu dei sorte do meu primeiro time ser bem direitinho. Aconteceu algumas coisas muito bizarras e feias no cenário durante um tempo. Porque, assim, eu não conheço, mas eu fico pensando assim, hoje o nível é outro. Hoje é outra. A expertise é outra, mas sempre foi a minha preocupação, vendo a minha época de quando eu jogava, cara... Aconteceu coisa muito esporte feia. De alto desempenho, com esses hábitos e com essa vivência, cara, não falava nunca que isso é sustentável. Aconteceu assim, a cada história bizarra, que tu fala... O que o pessoal realmente tava fazendo pelo sonho, sabe? Ninguém tava fazendo por dinheiro, era só pelo sonho de jogar e competir. Mas os atletas daí não... Os atletas, óbvio. Não, o pessoal já entra como... Alguns entraram com paixão de organizações e times, outros entraram com modelo empresarial, aí ia de time pra time, né? E tu tinha que jogar... Eu fico bem curioso com isso, tá? Não faço a mínima ideia. Eu tô pensando também como negócio, assim, né? Tu trocava horas de trabalho, ou horas de jogo, então, tipo assim, tu tava fazendo parte do time, eles cuidavam da tua, sei lá, tu tinha estadia, tu tinha alimentação, tu tinha em troca que disputar os campeonatos e, sei lá, treinar quantas horas por dia? Cara, como se fosse um time de futebol, né? Como tinha essa organização, assim? No caso, tem o clube, né? Tinha o clube, e aí eu representava o clube com os patrocinadores deles nas redes sociais, carregando o nome deles no nosso, entendeu? Tudo atrelado. Me representava eles em campeonato, basicamente isso. As horas que a gente treinava não era estipulado pela organização. Era o que a gente decidia fazer, como ia ser nosso método de treino. Porque não tinha treinador, não tinha coach, não tinha bosta nenhuma. Era nós ali. Como é que a gente vai treinar? E aí, como é que a gente vai fazer? Quantas horas por dia a gente vai treinar? Foda, né? A gente fazia tudo. Como é a gente fazia tudo. Decisão lá? Junto. Mas é foda, né? Tu lidar em time... Porque o pessoal da organização que tinha começado ali, também não tinha muita experiência. Estão começando agora. Era por vontade também, por tesão do jogo, assim. Eles começaram com investimento porque, como eu falei, ele gostava do jogo, ele jogava, né, muito tempo atrás, era uma paixão ainda, fundou um time. Que na época era NTZ. E a gente foi lá nesse esquema. Totalmente todo mundo só seguindo o sonho. Ninguém tava ali por dinheiro, até porque a gente não ganhava. Fala, Sapiens! Gostou desse corte?
Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!